Quando se remete à reflexão de uma onda torturada, ela pode trazer consigo um código de algo que eu tenha vivido e que pode ter uma espraia com uma realidade desse momento. Até porque eu posso, entre várias reencarnações, estar no astral e nessa estada lá não ter uma imersão, um mergulho profundo no meu progresso. Até pela natureza, pela condição da minha experiência lá e daquilo que isso reverbera, posso voltar para o seio da reencarnação e aqui e vindo a fluxo coisa em mim que eu não tive como trabalhar demorado lá, porque cada caso é caso e em depender da realidade do espírito que reencarna, da condição que ele está lá, daquilo que o aguarda aqui, da disponibilidade que foi possível para ele, pode acontecer de entrar aqui de novo e ter coisa que vai procurar aqui do seu subconsciencial e que ele per si vai receber como algo que o sentia, que o inopina, o surpreende, o transtorna e que vem exigir dele uma resposta, uma disposição para lidar com aquele gênero de luta. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer no capítulo 22, Emersão do Passado, de um caso de uma senhora que ela entrou numa condição de bravar contra um cavaleiro que havia menoscabado numa existência pregressa. E ela agia como se ainda fosse aquela personalidade, o espírito mesmo, mas naquela condição que ela estava nessa existência anterior. E ao bradar colérica, querendo justiça, que não perdoaria, e era falado para ela da importância do perdão. E ela dizia que havia sido laminada, trespasso de crueldade que recebera dele e que por mais ela tentasse romper com aquela energia difícil para ela, aquilo a perseguia. E era colocado para ela a importância de seguir, de dar o esquecimento para aquela situação, de liberar o óleo do perdão, para que aquela fulminância fosse se afastando dela. E é curioso porque foi percebido que era
algo que volta e emerge do meu baú subconsciencial, eu preciso ter cuidado, porque conforme a fixação e o estanque que fiquei naquilo, até dependendo da fulminância que significou aquilo para mim, isso pode representar uma desagregação da minha psique, um estado alucinatório, um risco para mim, para minha sanidade. E foi colocado que procedia do baú dela à realidade, e quando aquele espírito com o qual ela viveu, aquele gênero de luta, aquela tela de duelo, se aproximava, ela já revivia. É como se aquilo regurgitasse, fosse um monto que viesse dentro dela. E a fazia reexperimentar aquela sensação dementante, que mostra como que uma situação que eu não processo, não decido dissolver aquilo na outra face, aquilo pode significar um agravamento. E que uma hora vai me procurar, mesmo que demore mas aquela situação não resolvida, que eu não quis lubrificar, dissolvendo aquele perdão, aquilo quando me procurar, pode significar para mim um delírio, que na psiquiatria seria tratado como subterapia, e que poderia receber o tratamento da eletrochoque dentro daquilo que essa área lança mão para lidar com situação de alienação nesse quadro, mas que tinha a ver com uma precipitação, uma cristalização de uma experiência a qual ela negou a dissolução, e que acabou estacionando uma cota, um coeficiente substancial de energia em torno disso, onde a experiência de reencarnar não foi suficiente para superar, ou pelo menos a isolar, haja visto um efeito isolante que a reencarnação exerce, nesse caso, daquele traumatismo, desse choque, da experiência que ela teve e que pairou. Por isso, às vezes, assim, a pessoa ela pode aproximar de alguém, adentrar uma certa realidade, ter a aproximação de um espírito, e aquilo significar um desequilíbrio para ela. Porque conforme aquilo que eu ainda tenho de fixação e de choque moral que resolvi acalentar naquele traumatismo e manter pelo meu mundo, isso pode ressumar de ver alguém, de assistir a algo. Por isso que acontece de alguém estar bem, levando a vida, e um caso pontual que ele per si não teria a volúpia, a substância para prejudicar
como teve, ser um ponto, uma baliza onde a pessoa escalabra, enfraquece, adoece. Porque pode significar um resumo do ontem que ainda absorve energia e que, até pelo acalentamento que foi feito em torno daquilo, denigre, exalte. Por isso a importância de resolver enquanto posso a minha dificuldade com o outro. E Jesus sabia tanto disso, por ser esse médico da alma que ele é, que dizia: reconcilie-te com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Porque se eu opto por manter uma situação irregular na minha emoção e alimentar aquilo, eu vou ser procurada por aquilo, e não é a questão do tempo que vai passar, mas é o efeito que isso vai ter sobre mim quando me encontrar de novo. E conforme tiver a minha reserva, a minha condição, isso pode ser um precipício para mim. Daí a situação dessa mulher grave em que ela caiu, e acaba dando volta em torno de um pregresso que ela insistia em ressurgir, ressuscitar. Pelo fato de ter parado, fermentado numa questão nevrálgica em que ela acostumou, viciou a onda mental, o pensamento. E isso mostra a realidade da onda torturada, da consciência colapsada, e acaba que significa para ela um agrupamento do potencial que ela possui num ponto só, que a afasta de estar atenta ao que lhe compete fazer enquanto ela está aqui, a responsabilidade. Por isso que o cuidado, porque à medida que eu faço um movimento de resolver o que eu preciso, enquanto aquilo ocorre, não deixar crescer uma situação desnecessária, criar um arrependimento injustificável, um conflito desnecessário. À medida que dissolvo isso e faço o movimento que preciso para antagonizar o pensamento obsessor, oferecer resistência a uma indisposição que teme infiltrar, não dá brecha para o pensamento malévolo na direção do outro. Deixar resolvido, isso também me ajuda a não eclipsar num travão de receio naquilo que faço,
porque estou mais livre e posso ter confiança de levar o que preciso à luz. E aqui passa pela questão até da situação que vou viver quando estiver aqui, porque não escolho. Vai acontecer algo comigo que vai fazer a queima-roupa regurgitar para mim algo que eu deixei inacabado lá atrás, pela minha teimosia, pela minha tirania, rebeldia, e que pode me colocar numa condição em que não perceba quem realmente sou, onde realmente estou. E que para fazer frente a isso é preciso ir em busca do bem, quando posso pelo menos escolher por isso. Até porque o obsessor não respeita a minha liberdade. Se eu dou brecha para a instalação da diretriz obsessiva, vai acontecer de num momento eu não só não poder escolher mais aquilo que podia, como não perceber a situação em que estou. Por isso que é sério essa realidade quando considera a urgência do momento que passa. Que a consciência, ela para naquela situação. Vai seguir, eu vou dar sequência, mas aquilo que travou minha consciência naquele ponto não é possível desaparecer, a não ser que eu tenha condição de resolver. Por isso que, quanto antes eu faço isso, mais livre fico para o porvir. E menos risco de ter esse constrangimento. Por isso que foi preciso alijar aquela sombra que estava ali e depois iria dar um fortificante para ela para a imunização que ela precisava na construção da própria reabilitação. E isso é deseclipsar o meu ontem, que esperava-se fosse feito esse desbaste na matéria densa, mas que essa condição não foi suficiente para quebrar esse colapso. É sobre nublação da experiência em que estacionei. Não importa quando, mas o momento que isso acontece fica em mim. Se eu, por outro lado, resolvo aquilo na caridade ativa, como Cristo pede, isso é dissolvido. E isso pode alimentar em mim nódulo quisto de rancor, aversão, desamor, ódio, de um inimigo de ontem
E acaba que alimenta uma criação, imaginação que volta e me aliena, me transtorna. Por isso esse movimento limpa, expande essa imaginação. Porque eu libero com o óleo do edificante. Por isso que quando eu me abro para o movimento do esquecimento do mal, de seguir e deixar que se dissolva aquela situação, eu retomo o comando do império sobre mim. E essa é a urgência. Retomar a rédea sobre mim e viabilizar o que vai me fortalecer numa lucidez forte, poderosa. Porque isso me permite ter uma ambiência para escolher, ver, analisar minha realidade e fazer a escolha que vai me ajudar no próximo passo.